Relicário, João Gilberto, ao vivo no Sesc, 1998, lançado em 2023. Bom, João Gilberto tem uma das discografias mais completas da música brasileira, eu acho. A discografia dele é muito boa, no geral, assim, não lembro de nenhum álbum ruim dele. Porém, eu quis escolher esse álbum por algumas razões. Primeiro, porque eu quero ressaltar o quão boa é essa série Relicário do Sesc, em que eles resgatam apresentações de décadas passadas com uma produção excepcional, e todos os que eu escutei até agora foram ótimos, inclusive a curadoria e tal, então eu recomendo muito. E segundo e mais importante, porque eu acho que a arte do João Gilberto, como eu já falei aqui de outros artistas também, encontra a forma mais completa ao vivo. Porque se os discos de estúdio dele mostram a invenção da linguagem João Gilbertiana, os shows parecem mostrar o desenvolvimento e o refinamento dessa linguagem ao longo da vida dele. Nesse caso eu poderia ter escolhido aquele ao vivo em Tóquio de capa branca, só que eu também optei por esse porque o repertório aqui é muito mais copioso, né? Uma coisa, são dezenas de canções que ele canta e eu acho que isso representa também a arte dele. Enfim, vou falar um pouco mais sobre isso. A arte do João Gilberto atinge, na minha opinião, o ponto máximo na formação mais simples possível, que é ele cantando e o violão. Sem orquestra, sem banda, sem percussão, como tem em vários álbuns de estúdio dele, e muitas vezes isso é excelente, funciona super bem também. Só que quando é só ele e violão, aí é o João Gilberto puro, é a arte dele no auge. Porque ele acaba criando uma espécie de uma música de câmara popular com rigor absoluto. É uma linguagem própria, assim, é uma relação entre a voz, o violão, o ritmo, o silêncio, a questão da palavra, enfim, o canto do João Gilberto tem que ser falado aqui, apesar disso ser chovendo molhado, mas ele tem uma afinação impecável, uma precisão rítmica que é extraordinária, uma atenção obsessiva à questão da prosódia e um cuidado com a sonoridade e também o significado das palavras. Então, cada reinterpretação dele parece sugerir uma recomposição da canção. E o violão também acaba sendo singular, porque ele traz uma nova concepção de pulsação rítmica, que foi muito do que deu origem ao que a gente veio a chamar de bossa nova, um tratamento muito, muito peculiar das vozes internas. O João Gilberto sempre toca os bordões e as primas juntos, né? Ele não alterna, como é comum você ver em ritmos de samba, no violão e tal. E também um equilíbrio sempre pensado, permanente entre a melodia, a harmonia e o ritmo. E eu acho que poucos músicos conseguiram criar uma assinatura instrumental tão reconhecível quanto o violão do João Gilberto. Mas o aspecto mais fascinante dos shows dele é o método, que inclusive o que eu já trouxe quando eu falei do Itamar, né? Essa questão do método. O João é um ótimo exemplo, porque ele não busca constantemente novas canções, ele retorna às mesmas canções por décadas. Só que não é por falta de repertório, é porque ele acredita que uma obra nunca se esgota. E aí ele acaba criando essa lógica circular, em dois níveis, eu acredito, em duas escalas, assim. Uma escala macro, porque ele revisita continuamente ao longo da carreira toda dele o mesmo repertório, e no micro também, porque ele repete as canções ciclicamente várias vezes
quando ele toca uma dessas canções. Ele canta o verso, canta o refrão, canta a ponte, canta o refrão, canta o verso, canta a ponte, e ele vai repetindo isso. Só que em cada repetição ele traz novas acentuações, seja do violão, seja da voz, novas inflexões, uma nova relação entre a voz e o violão, o que é algo também essencial na arte dele. E sei lá, eu fico pensando, isso aproxima muito para mim o João Gilberto do Monet, porque o Monet tinha essa obsessão, né, a questão das ninféias, da catedral de Rouen, daquela ponte japonesa, que ele ficou pintando e pintando e pintando aquilo a vida inteira dele. E são esses artistas que eles dedicam a vida a investigar profundamente as mesmas coisas, os mesmos temas. Então a arte aqui do João Gilberto, ela não avança por uma novidade constante, só que por esse aprofundamento contínuo. E no final das contas, o repertório que ele escolhe também faz parte dessa arte, da obra e do método dele, porque ele foi também um dos grandes curadores de uma música popular brasileira específica. Ele reintroduz, ele preserva alguns sambas que são anteriores à bossa nova e que são composições muito boas que estão vivas muito por conta da interpretação do João Gilberto. Uma canção, por exemplo, como Pra Que Discutir com Madame, a gente pensa nessa canção, a gente pensa no João Gilberto, e é porque ele sempre teve esse bom gosto de garimpar algumas coisas e dar luz a elas e tocá-las uma vez após a outra, sem parar durante a vida toda, né? Então é isso, eu acho que esse álbum é um retrato muito privilegiado desse método artístico dele. O som é impecável, o repertório é impecável e mostra todas essas facetas que eu comentei aqui. Esse artista que passou a vida toda investigando as mesmas canções para descobrir novas possibilidades de beleza, de reinvenção. Enfim, é uma das maiores inteligências musicais da história do Brasil e por isso eu acho que merece esse lugar aqui no Top 10.